Bom, a Atlas Intel também perguntou a opinião das pessoas sobre o impacto dessa trégua entre China e Estados Unidos na economia brasileira. Vamos ver. 55,5% dos entrevistados acham que o impacto pode ser positivo, já 30,4% acham que a trégua pode ser negativa para a economia brasileira e 14,1% não souberam responder. O Pedro, tem o pessimismo, mas tem a leitura também que a trégua é melhor do que a situação, o status quo ante, né? Do que se avizinhava de uma guerra comercial imprevisível ali. Então, Caio, com certeza. De muitas formas, um conflito comercial entre os Estados Unidos e a China é até positivo para o Brasil, né? Os Estados Unidos competem com a gente em exportação de commodities como petróleo, como soja, como milho para a China. E então uma briga entre eles talvez signifique que sobra mais espaço para a gente exportar, né? Tanto que em 2018, quando a gente teve o primeiro round dessa guerra comercial aí, o Brasil bateu o recorde de exportação de soja. E mesmo na nossa pesquisa agora, a gente vê que o Centro-Oeste, que claro é a região que mais produz soja, é a região também onde as pessoas mais acham que a trégua pode ser negativa para a economia brasileira. E nesse primeiro round que a Ásia se tornou o grande parceiro comercial, né? E a China, né? Desculpa te interromper. Não, então, exatamente. Então é uma oportunidade para o Brasil criar mais laços com a China para continuar crescendo essa conexão econômica. Por outro lado, como você disse, tem essa leitura de que a trégua é melhor do que a situação atual, porque a situação atual, né, a situação antes da trégua, era uma situação de, enfim, basicamente que acabava com qualquer comércio entre Estados Unidos e China. Assim, tarifas acima de 150%, né, um negócio que ia ser assim, um caos completo para a economia e que numa economia globalizada ia repercutir para todo lado. Então, tem de novo essa sensação aí da incerteza, da instabilidade, e que a trégua pode, então, trazer essa sensação de, pelo menos, um pouco mais de estabilidade num momento muito delicado agora para a economia mundial. Ô Jussara, Brasília vê como um desafio ou como uma oportunidade esse conflito todo? Olha, o Brasil encarou muito como uma oportunidade. Claro que sempre, oficialmente, o governo fala que é melhor que não tenha esse tipo de guerra comercial, mas o governo também avaliou as oportunidades criadas nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Principalmente quando viu que a possibilidade de intensificar as relações, como disse o Pedro, das commodities com a China. Mas aí tem um outro fator também. Agora, com essa trégua, eu estava conversando com os especialistas aqui em Brasília e outros também que acompanham o tema China e Estados Unidos, que eles dizem o seguinte, que há uma tendência agora, claro que a trégua é muito recente, então precisa acompanhar o desenrolar disso, mas há uma tendência de que a China, que vinha fazendo um movimento mais acelerado para buscar novos mercados, possa desacelerar no aceno, inclusive, aos Estados Unidos para tentar compor este acordo. Então, este há um impacto que vai ser, que o Brasil já prevê aqui para o seu comércio. Agora, é importante a gente dizer também que o presidente Lula esteve na China e ele disse o seguinte, né, que ele foi questionado justamente sobre essa trégua e qual o impacto que isso teria para o Brasil. E aí ele diz o seguinte, que o Brasil não estava preocupado porque os Estados Unidos vendem para a China o que a China precisa comprar dos Estados Unidos. E ele diz também que o Brasil pode competir, tem condições de competir com os Estados Unidos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, a gente vê ali o presidente Lula usando essa viagem dele, mais uma viagem dele à China durante esse mandato e tentando ali se equilibrar entre China e os Estados Unidos. Claro que há sempre uma preocupação desses acenos, dessa proximidade mais do presidente Lula, né, do governo brasileiro com a China.